Então, ó, eu coloquei ele numa folha A4. Eu queria facilitar ele, então eu desenhei tudo que cabia dentro de uma folha A4. E aí eu vou passar ele pro termocolante e vou passar na parte lisa. Lembrem do que, né? Lembrem, meninas, ó. Eu vou passar ele no termocolante, então ele vai ficar espelhado, ó. Meu desenho tá assim, né? Então, ele vai ficar... Eu vou colocar a parte lisa pra cima, dá bem pra vocês verem que é a lisa, e vou passar por cima desse desenho. O termocolante, além dele ter todos esses facilitadores, ele ainda é bom de riscar, né? Quero aproveitar para falar para vocês também que evitem usar aqui nesse tipo de trabalho que tem termocolante, aquelas canetas esferográficas, tá? Que tem a ponta muito gordurosa. Por que isso? Porque quando a gente vai passar o ferro depois para usar o termocolante, ela acaba derretendo aquela gordura e passando para outros lugares. Então, evitem aquelas canetas que são muito... Aquelas que tem a carinha que gostam de vazar. Aqui a gente não precisa se preocupar também, ó, se tá passando por cima e ele não ficar perfeito. Porque ele é único, né? No nosso caso aqui, ele é único. Ó, eu até vou mudar aqui para vocês verem que a gente não precisa se preocupar muito com isso, né? Olha aqui em cima. Ó, e aqui o meu rabinho original, ó, ele era mais pra cá. Eu até vou mudar esse aqui. Então, não se preocupem muito com isso, porque ele é uma peça única. Ele não tem que ser perfeito. E dessa maneira que eu fiz com o feltro, nesse molde aqui, eu medi que era o suficiente para uma criança brincar, tá? Para uma criança pegar a sacolinha ali. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, a alça aqui desse brinquedo, gurias, vocês não precisam se preocupar em a medida de uma alça que tem que ter 24 centímetros, distância X. É para criança, é uma sacolinha para criança. Tem que ser o suficiente para entrar a mãozinha dela. E como é que a gente se baseia pela mãozinha dela? Pela mãozinha de uma criança, né? Acima de 3 dedos nossos, ó, já cabe a mãozinha de uma criança. Então, 4 dedos não tem mãozinha de criança que não caiba, né? 3 dedos já é o... Menos de 3 dedos não dá. E eu já vou mostrar. Do que eu tô falando? Tô falando isso aqui, ó, gente. Ó, esse espacinho aqui, ó. Ó. Esse aqui eu até fiz bem larguinho, tá? Mas tem que ter mais de 3 dedinhos. Qualquer criança consegue segurar a sacolinha. A Carla perguntou sobre termocolante, né? Isso, se tu indica alguma marca. Não tem... Todos eles, tudo que a gente já usou por aqui é bom, tá? Tem algumas marcas importadas que são bem mais caras e que são bem melhor e que não precisa aplicar, não precisa fazer pet aplique, né? Com a costura, mas não há necessidade, assim, eu não... Desconheço, assim, de todos esses anos que nós trabalhamos com isso, eu desconheço algum que não funcionasse. Ah, eles estão... É um produto relativamente bom. Então, passei pra cá. O feltro indifere, tá? A maioria das pessoas entendidas no assunto diz que essa parte mais brilhosa é a que deve ficar pra fora, porque ela é a que desfia menos, né? Nosso tipo de tecido que tem aqui, nosso tipo de feltro. Mas hoje vocês vão ver na vida real, não cabe aqui. O que eu tinha comentado com vocês, ó, que com o feltro dava para usar o ferro, que não tinha problema nenhum. Acho que eu não fiz a melhor risco, né, a lápis, né? Pois é, no fim não aparece tanto, mas dá pra ver, sim. Dá pra ver, né? Mas agora quando eu cortar vocês já vão entender. O importante é isso, faz o risco. A ideia é fazer...
de um jeito que não atrapalhe depois, né? Então, E aqui é que eu me refiro que se fosse a caneta, né? é, Agora eu ia ficar com o ferro quente e acabar derretendo aquela gordura. Lembrem daquilo que eu falei pra vocês, né? Não é 16 segundos assim, ó. Que daí tá pegando num lugar e não tá pegando no outro. É 16 segundos, ou a medida lá, né? O número do fabricante, mas é no mesmo lugar. Eu aqui não me preocupei em economia, ó. Aqui dentro vai ser o pescoço, tudo isso vai acabar sendo desperdiçado, né? Servindo para outra coisa. Dava pra ter. depois recorta as bolinhas, recorta outras coisas. Isso, você vai servir para enfeitar o outro, para a próxima sacola, né? Cortar de outra cor. Ou mesmo para colocar as bolinhas no. Eu tô com ferro super quente aqui, ó. Deu aqui, Maria. Por que eu escolhi fazer no feltro? Esse aqui. Porque o feltro também é bem mais barato do que tecido, né? Como a gente tá falando de embalagem, é bem legal. Outra coisa que a gente tá se referindo a baratear o custo. Muito baixinho. Não queria deixar vocês tão baixos. Como a gente está falando de baratear, porque é uma embalagem, o feltro não precisa casear, né? Nós sabemos que a gente pode passar uma costura reta. Ó. Essa aqui eu ainda fiz de outra corzinha para ressaltar. Então, isso barateia o custo, porque leva menos tempo, menos linha, menos trabalho. Tá? Aqui eu fiz invertido para vocês poderem enxergar, né? Mas poderia ser tudo cru. Eu só queria mesmo era ressaltar. O rosa eu costurei com verde e o verde eu costurei com rosa. Então, isso é uma costura rápida, boa para exercitar, né? Para praticar. E ele também tem uma durabilidade melhor, né? Do que se fosse um outro material. Além de ficar resistente para alça. Procura sempre cortar o que é peças grandes, né? É sempre em cima, apoiado em cima de uma mesa, tá, gurias? Porque quando a gente corta no ar, a gente faz beliscadas muito pequenas e acaba deixando as mordidas. No plano, ó, a gente consegue manter a tesoura mais com um corte mais reto, né? Fazendo menos aquelas rebarbinhas no feltro. Lembrem que a outra mão também pode ajudar, né? Segura a tesoura e a outra mão vem trazendo. O Brasil é assim, né? Num canto tem chuva, no outro tem sol, no outro tem frio. Tem de tudo por aí. Esse é o nosso país tropical. Agora, vai dizer, eu escuto a Marta dando as dicas aqui e penso, eu nunca ia lembrar de falar disso do corte sobre a mesa, por exemplo. É muito São importante. as dicas, aqueles detalhes que nem todo mundo lembra de ressaltar quando vai fazer e ensinar algum produto. Eu vou mostrar, tá? Quando eu terminar, eu vou... Se a gente dá a dica, é porque a gente descobriu que era melhor com ela, né? Então, eu vou mostrar... Ó, gurias. Então, a gente tem que lembrar, ó... Por que eu fiz de feltro? Que eu tava falando. Porque o feltro, ele tem essa maleabilidade aqui. Eu posso botar a alça, ó, um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Né? Não preciso costurar, virar e nada, tá? Como eu disse pra vocês, ó, sobrou todo esse pedaço aqui de dentro, guarda lá na caixinha dos tesouros, ó. Esse aqui já é um aproveitamento, ó, de uma outra parte. Eu tirei as 3 bolinhas, que aqui não tem molde, porque eu fiz a olho, também não precisa, né? Também daria pra aplicar ali dentro o nome da criança, o nome da empresa, né? Dá pra bordar. Mas ele não precisa fazer nada também, se não quiser, tá? E aí corta as bolinhas lá
a olho. Uma menor, uma maior, é só muito... Procura lembrar aqui, ó. Ó, que quando... São manchas, né? Então, o que que a gente entende que essas manchas são? São iguais às minhas aqui, ó. São as manchas do tempo, né? O couro vai tendo reação do tempo, do sol, da chuva. Então, procura não botar mancha aqui, ó. E não colocar aqui, tá? Essas manchas são a ação do tempo em cima. Aqui ele teria... Primeiro ele mancharia aqui e aqui, né? As partes mais expostas ao tempo, tá? Então, coloca aqui no dorso, que nem tá minhas mãos assim. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês aquilo que a Marion disse que tinha a dica. Vou pegar esse tecido aqui, esse pedacinho aqui sem termocolante, e vou mostrar isso pra vocês. Ó. Quando a gente corta no ar, ó, e que seria em tecido mais ainda, né? Porque o tecido é mole. Então, quando a gente corta no ar, a gente tá sem base e a gente fica assim, ó, ele belisca, tá? A gente vem, corta um pedaço, vai mais um pedaço, corta mais um pedaço, dá mais uma... E aí a gente fica mais provável com esses dentes aqui, ó. Que são as paradas, né? Cortei, aí empurro a tesoura pra frente de novo, corto mais um pouco. Só que eu me movimento. Claro, gurias, eu quase não consigo mais fazer isso, porque é a prática, né? Eu digo assim, como eu faço isso há mais de 20 anos, eu tenho obrigação, no mínimo obrigação. Aqui me tá conversando, vocês viram, né? Eu tenho obrigação de ter a prática de fazer reto, mas para quem não tem prática, então se a gente tem uma base, ó, a tesoura, ela fica apoiada na mesa, ó, e ela se mantém mais reta no mesmo lugar. Então, tesoura foi feita, essa parte reta foi feita para ficar aqui na mesa, tá? Então, na mesa, ó, ela não fica com aqueles dentinhos. Isso que eu tô cortando um pedaço pequenininho, né? Gurias, daí eu peguei aqui, ó, vocês não precisam fazer, porque vocês podem fazer da mesma... Vocês não precisam receber, eu acho, isso aqui, né? Ó, eu vim aqui no pescocinho. Ó, e... Não, as bolinhas eu falei para as gurias que era bem aqui, livre, ó. Né? É bem livre, se quiser. Ó. Eu vou marcar só onde vai a alça. Tu já mandou? Não, ainda então não. Só acho que só a medida, né? Isso. Que a Marion vai mandar a medida para vocês, que eu vou passar um truquezinho bem legal para colocar ela. Então eu só desenhei aqui a olho, ó, pode ver aqui. E a Marion vai marcar duas marcações, tá? Uma é a da alça, que vocês vão perceber ali que é a de baixo. E por que que eu pedi para ela marcar mais em cima, ó? Porque a de trás, ó, eu vou entrar dentro da sacola, né? Então, essa medida de cima é a que vai realmente ficar a alça, ó. Tem que deixar um dedinho para dentro da sacola, né? Não é uma emenda, né? É uma sobreposição. Então, aqui, ó, gurias, eu vim com o pescoço, apliquei... E a parte de trás, ó, porque eu cortei 3 tiras, eu vou mostrar isso pra vocês agora. Eu coloquei pra trás da sacola, que é o que vai dar o reforço e dar essa impressão que o Dino saiu dali mesmo. Então, eu dobrei aqui, ó, um pedaço de feltro, tá? É melhor que ele seja duplo, né? Coloquei aqui em cima, ó, gurias. Alfinetei. Pra não precisar usar mais termocolante, né? Por isso que não tem molde, entendeu? É um papelzinho meio que pra ir fora, a menos que vá fazer em grande quantidade, né? Aí já é necessário fazer um gabarito. Caso contrário, segue o nosso sistema de facilitação. Aqui, ó, como é dobrado, ó, a gente já pode pensar aqui, ó. Como é dobrado, dá pra colocar essa ponta aqui, bem aqui na dobra, né? E aí já não precisa cortar ali na ponta também. Tudo que facilita é bem-vindo. E vale a pena, ainda vai ficar... Ó, ele já saiu aqui, ó, dobradinho. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó.
Então eu não precisei me preocupar em alinhar os dois lados. E aí vou cortar aqui, ó, sem riscar nem nada, tá? Daqui a pouquinho vocês já vão entender por que sem riscar nem nada. Porque como o feltro é firme, ele não se movimenta muito, né? Ó, a gente, com amor e com carinho, a gente consegue fazer. Mas se preferir riscar, pode riscar também. Aqui é sempre tentar fazer um facilitador, né? Porque o feltro, quando a gente risca, ele fica marcado. Então, ó, dá pra fazer ali junto com esse papelzinho, que por sinal já é a terceira vez que eu tô usando, né? Porque eu fiz aquele lá e, ó. E aí ele nasce assim, ó. Então não preciso me preocupar com esse acabamento aqui, tá? Então a alça de trás já tá pronta. E aí eu vou regular, ó. Olha que lindo que ficou, quase um focinho de macaco, o que sobrou aqui do meio. Quando eu for colocar o meu dinossauro lá, ó, eu só vou cuidar para alinhar essas duas partes aqui. Eu fiz a alça de trás um pouquinho menor, tá? Maior, aliás. Ó, mais larguinha que o pescoço. Eu cortei uma terceira parte dessas, né? Eu não cortei 3 juntos, porque fica muito difícil de cortar 3 feltros à mão. Então, eu vou cortar uma terceira. Ó, que vai ser a que vai ficar atrás do pescoço. Eu queria ter trazido todas essas partes adiantadas, mas aí eu lembrei que como nós temos meninas novas que eu ainda não conheço e que não sei se são iniciantes, eu imaginei que eu deveria fazer tudo aqui, tá? Então eu prefiro dividir numa outra oficina. Ó, gurias, e se ele tá em cima da mesa, ele se mexe menos também, né? Do que se eu tivesse na mão. Se eu tivesse que fazer isso aqui no ar, aqui ficaria muito mais difícil. Aqui eu consigo dominar, né? Aqui também não precisa ser 110% perfeito, porque depois a gente pode finalizar, né? Dar um acabamento melhor se for necessário. Vou cortar esse aqui, porque é a minha medida, não quero que fique maior. Então, 3 feltros junto é ruim de cortar. Então, cortei 2 e um separado. Pronto. Tirar tudo daqui, tudo que nós vamos usar. Esse sozinho, dobrado. Sobrou um bocado de feltro para a próxima vez. E vamos a uma medida. Eu fiz ele desse tamanho, de uma folha A4, porque eu imaginei, ó, gurias, que seria o mínimo, tá? Para uma sacolinha que cabe 2 dinossauros. Ó. Ó, cabe um, né? E cabe 2. Cabe 2 dinossauros aqui dentro, bem. Então, aqui, ó, eu também não vou passar uma medida para vocês. Nós já conversamos sobre isso. Eu, Maria, uma medida não é necessário. Então, coloca lá o produto, né? A cliente quer comprar os 4, um kit de 4 peças, aumenta o tecido, que aí aumenta na largura, tá, gente? Preferencialmente aumentem na largura, porque daí o dino não fica... Se a gente deixasse essa sacola mais comprida, ó, o dino ia ficar lá na ponta da sacola, daqui a pouco ele já era só alça. Então, coloquem assim, ó, aumentem o tecido pra cá
né? E a alça vai continuar tendo a mesma função, ó. Então ela só ficaria mais larga. Então aumentem. Só um pouquinho. Deixa eu tirar, é que tá ficando esse pé na frente aqui. Ah, não tinha visto o pé. Tá, só. Ó, obrigada. Então, aumentem o tecido conforme vocês quiserem, né? Quero colocar 3 dinos, 4 dinos, ou outro produto. E vai aumentando o tecido aqui e a alça não precisa ser modificada, ó. Tá? Vou colocar ela no tecido agora. Pra gente ver. Ah, eu queria dizer pra vocês também que mesmo ela sendo de feltro, ela pode ser colocada no TNT, tá? Vou tirar o pezinho de novo. Deu? Sabe o que é? Ah, agora melhorou. Ó, então um pedaço de tecido, que a Marion até comentou aqui, muito legal isso, que poderia ser o tecido combinando com um dos dinossauros, né? Que nós falamos essa semana sobre o lucro que a gente tem na quantidade do tecido, né? Faz o dinossauro aqui, sobra todo aquele outro e não consegue ter lucro. Então, aqui dá bem para aproveitar essa mistura de tecidos e combinar, ó. Vir por aqui também para ter uma noção de reto, né? Se eu dobrar o meu tecido. Sim, um pouco mais. Né? Tem que... As aulas de geometria, né? Pra alguma coisa elas servem. Não, mas aí tu saiu daqui da minha... É, tá, pois é. Não, era só então aqui em cima. Isso. Sempre, as aulas sempre servem para alguma coisa. Então dá pra arriscar, né? Aquele barulho que a gente ama. Poderia ser até maior. Claro que essa, como é de tecido, o ideal é fazer uma bainha, né? Para reforçar aqui bem a... Mas para quem não quiser esperar a curiosidade, então vamos explicar como é que monta. Tá? Na frente, isso vai estar dobrado para dentro, né? A gente vai fazer uma bainha para dentro. Se for de tecido, faça uma bainha. A que nós vimos na net nem era de tecido, era de feltro. E aí a gente vem aqui e tenta alinhar o dino. Tá? No meio, né? Ó, vai marcar o meio. Então, aqui nessa marcação, ó, gurias, na marcação de baixo, ó, eu vou vir no feltro e vou marcar aqui, tá? Eu aqui vou marcar só o olho para vocês verem, para mostrar o que eu quero dizer. Aqui, gurias, a gente vai descascar o papel, né? Ou separar o papel termocolante, que eu só consigo fazer com alfinete. Tem gente que consegue de outras formas. Então, a gente vai separar essa parte, feltro e tecido, que daí o termocolante agora vai pro feltro, ó, até aqui. Então, dá pra dar até um piquezinho aqui com a tesoura, ó. A gente vai descascar só até aqui, pra colocar no tecido. Tá? Se quiser fazer com TNT, também dá pra fazer isso. Só não vai passar, né? Não vai botar calor pra passar. Mas ele vai colar igual. E por que isso? Porque nós vamos vir com essa alça, a dupla, né? Por isso que ele tinha 2 marcações, porque uma vai lá pra trás da bolsa, ó. E aí essa daqui eu vou colocar na parte da frente da bolsa. Então eu vou colar o dino até aqui no tecido, né, até a marcação, e daqui pra cima eu vou colar no feltro pra alça ficar dupla também.